Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu também já tive essa dúvida aí. E é o seguinte: diferentes placas-mãe mudam o desempenho do computador? Dá mais FPS nos jogos? Ou muda o desempenho na utilização geral em aplicativos de edição de vídeo, talvez? Enfim, de modo geral, uma placa-mãe diferente de outra, né? A gente tem uma diferença de desempenho? Isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu peguei para esse comparativo duas placas que não são muito diferentes, tá? E a gente vai ver sobre elas, elas que vão ser a base de comparação para o nosso teste aqui. São duas placas de soquete AM4 da AMD com chipsets B350. Então é o mesmo soquete e mesmo chipset, porém de fabricantes diferentes e placas-mãe com construções diferentes. Nosso comparativo vai ser para ver o desempenho do CPU, e isso aí está relacionado à área de VRM das placas-mãe, o circuito regulador de tensão. A gente pode presumir que nessa questão, nesse mérito de fornecimento de tensão para o processador, para ele se tornar mais estável e conseguir atingir clocks maiores, é o VRM que vai ter a maior importância de dar mais desempenho ou não na utilização. Eu não vou entrar no mérito aqui de quantos slots de RAM cada placa-mãe tem, se tem esse slot M.2, se tem dois PCI Express, as expansões, quantidade de USB, isso aí a gente não vai considerar, porque não vai ter uma relação com o desempenho em si, né? Mas então é isso aí que a gente vai ter no vídeo de hoje. Vamos lá! As duas placas-mãe são essas aqui, galera. Uma é a MSI B350M Gaming Pro, chipset AMD, socket M4, como diz, B350. E do outro lado a gente vai ter a Gigabyte, a B350M DS3HV2, chipset B350, socket M4, mesma coisa, né? Então são duas fabricantes com o mesmo chipset e com construções diferentes, componentes diferentes. Isso aqui vai dar desempenho diferente também. Olhando aqui as fotos, aqui é uma placa, olhando aqui a outra, aqui está outra. Não me diga! A gente pode ver aqui que, por exemplo, a Gigabyte tem 4 slots de RAM, a MSI não tem, mas como eu falei, a gente não vai entrar no mérito disso aqui, tá? Não é o que a gente vai levar em consideração. O que importa nesse momento para saber se vai dar um desempenho a mais no processador para nós aqui é o nosso VRM aqui, ó, tá? O nosso VRM. Então, basicamente, vamos olhar nas duas placas. Aqui eu tenho a MSI, tá? Aqui o circuito regulador de tensão. A gente recebe os 12 volts da entrada da fonte de alimentação e isso aqui passa por esses componentes aqui que regulam isso aqui e alimentam o CPU. Nessa MSI a gente tem um conjunto de 3 fases aqui para regular a tensão V-Core, a chamada tensão de alimentação do processador. Tem outras 2 fases aqui que não são diretamente para os núcleos do CPU, tá? São outras questões, então não vou tirar fora aquilo ali. A gente vê que tem 3 fases, tá, galera? São 3 fases. Estão vendo as 3 bobinas ali, os 3 quadradinhos? É isso aqui, tá? Quanto mais fases nós temos, menos estresse em cima desses componentes aqui existe, tá? Eles conseguem separar a carga de trabalho, o estresse de trabalho entre eles. Então quanto mais, melhor. Mesma coisa se eu quiser erguer uma pedra pesada sozinho, não vai dar certo, porque eu sou fraco pra caramba. É perigoso até na calça ele cagar. Se vier um gêmeo meu, um outro Miguel, vai ficar mais fácil. Se vier um outro, mais fácil ainda para erguer. E assim por diante, né? Quanto mais pessoas, mais fácil ficaria. Ah, agora eu entendi! Basicamente seria isso aqui, uma analogia, né? Falando dessas fases aqui. Quanto mais fases nós temos, melhor elas conseguem trabalhar em conjunto para regular esses 12 volts aqui e transformar em 1 volts, 1 ponto alguma coisa para alimentar o processador. Beleza? Então a MSI tem 3 fases, tem um dissipador bacana aqui, é um dissipador já bem mais denso que a Gigabyte, que a gente vai ver. E é isso aí, galera. Eu utilizei essa placa aqui por um bom tempo com o Ryzen 7 2700. E vamos ver rapidão a Gigabyte. A Gigabyte está aqui no PC, está sendo utilizada neste momento. Eu estava usando ela, estou fazendo alguns testes para que vai sair em outros vídeos do canal também. E a gente vai ver ela aqui mesmo. Tá, Miguel? Tira para fora aí. O VRM dessa placa aqui, galera, ela tem 4 fases de alimentação do V-Core. Estão vendo os 4 quadradinhos que nós temos ali? 4 quadrados cinzas ali? Essas são as 4 fases de alimentação. São as 4 bobinas das 4 fases, tá? Também tem um dissipador presente aqui, em cima dos MOSFETs. É um dissipador menos trabalhado, tá? Não é tão denso, tão grande quanto o da MSI, mas como também são mais fases, elas conseguem distribuir mais a carga de estresse, acaba que naturalmente esquenta menos, então um dissipador menor também
Tá na lógica, tá? Tá na lógica. A questão é que a gente tem aqui nesta Gigabyte uma fase a mais para alimentar o processador, enquanto que aqui a gente tem 3, como eu falei. O processador de teste é o Ryzen 7 2700, galera. Vai ser rodado em frequência stock, que é 3.2 GHz. Ele tem um Turbo Boost automático para 3.4. É isso aí, não vou fazer overclock. Nesse vídeo de hoje não vai ser um comparativo com overclock. A gente vai ver simplesmente se só colocando a outra placa-mãe no lugar vai dar mais desempenho ou não, uma do que a outra, certo? O sistema tem 16 GB de RAM DDR4 e uma RTX 2070 Galaxy. A gente vai ter um teste em 3 games e também em aplicativos sintéticos de pontuação. Feito isso, vamos para o comparativo. Os testes que eu fiz de aplicativos sintéticos, galera, para ver a pontuação, a diferença das placas-mãe, foram os programas Cinebench R15, Cinebench R20, CPU-Z, Geekbench 4, Geekbench 5 e Passmark Software. Esses foram os programas que eu utilizei para comparativo sintético, tá? Na área dos games, os jogos que eu testei essas duas placas-mãe foram o Control, Counter-Strike Global Offensive e o Red Dead Redemption 2. Os 3 jogos rodaram em resolução Full HD com as qualidades gráficas no baixo, a menor qualidade gráfica possível dentro do Full HD em cada um dos games. Então vamos lá para os resultados. Na questão de gameplay, a gente teve aqui as médias do CSGO 237 FPS para a placa-mãe Gigabyte versus 246 FPS para a MSI B350. No Control, a nossa média foi de 153 FPS com a Gigabyte versus 154 FPS na MSI. E o Red Dead 2, a gente teve 142 FPS de média na Gigabyte e 143 de média com a MSI. No Control e no Red Dead 2, a gente vê que as diferenças são insignificantes, né? Isso se torna 0.006% alguma coisa de diferença entre cada uma das placas-mãe. O CSGO, que teve uma diferença maior e também não foi grande coisa, representa ali 3.6% de diferença de vantagem para a placa-mãe MSI, mesmo com a quantidade de fases menor, né, que ela tem ali. De qualquer maneira, isso é uma diferença ínfima. Já no 1% low, a gente teve o seguinte: no CSGO a gente teve 96 FPS versus 98, a Gigabyte 96 FPS e a MSI 98 FPS. No Control a diferença foi maior, talvez algum stuttering, pode ser que não também. A Gigabyte teve 1% low de 112 FPS, se manteve bem estável. Já na MSI, a gente teve 1% low de 43, teve uma queda ali que impactou totalmente 1% low. E o Red Dead 2, a gente teve a Gigabyte com 72 FPS no 1% low versus a MSI com 81 FPS. E também já teve uma vantagem para a MSI mais considerável nesse ponto. Agora, se tratando dos comparativos sintéticos, o nosso gráfico indica aqui os programas e as pontuações multithread, ou seja, todos os núcleos do processador, tá? A pontuação geral do CPU. No Passmark Software, a Gigabyte teve 15.375 versus 14.965 da MSI. No Cinebench R15, a gente teve uma diferença insignificativa, 1.526 versus 1.521. O Cinebench R20 também a diferença foi pouquíssima coisa, de 3.353 versus 3.437. O Geekbench R5, diferencinha básica também, as duas placas-mãe com a base de 6.400 pontos. O Geekbench 4 que teve uma diferença mais considerável, como a gente vê no comparativo, 24.818 pontos da Gigabyte versus 24.019 pontos da MSI. Foi a diferença maior ali, que também não significa tanta coisa. E por fim, no CPU-Z, o multithread do CPU-Z mostrando 2.400 pontos e uns quebradinhos para as duas placas-mãe. No comparativo de single thread, a gente vai ver que o Passmark Software nos deu 2.065 pontos na Gigabyte versus 1.870 pontos da MSI. No Geekbench 5, já o single thread foi maior na MSI, 940, né, versus 925 da Gigabyte. O Geekbench 4, a Gigabyte já tomou frente aí no single thread, tendo 4.226 pontos versus 4.184 da MSI. E por fim, o CPU-Z, o single thread dele, teve 402 pontos versus 399. Realmente diferença muito baixa, né? Então a gente viu, né, galera, que no caso dessas duas placas-mãe a diferença foi basicamente nada, né? Agora, na questão de overclock, como a gente sabe que a Gigabyte tem uma fase a mais, isso poderia sim estar influenciando, mas isso é história para outro vídeo, tá? Esse comparativo com o overclock
para saber dessas duas placas-mãe. A gente pode ver que, por exemplo, em single thread, a Gigabyte teve alguma pontuação a mais, até mesmo nos testes sintéticos, né? A Gigabyte teve maior vantagem do que a MSI. Só que já na parte de gameplay, nos games, o FPS foi ao contrário. A MSI, que tinha menos fases, acabou tendo maior vantagem em cima da Gigabyte. Então ficou aquela coisa bem equiparada, bem parelha mesmo, né? Aqui também são duas placas muito próximas, com o mesmo chipset e construções de nível semelhante. Agora, claro, se a gente pegar uma placa A320, por exemplo, do mesmo socket M4, e comparar com uma X470, que tenha lá 6, 8 fases no VRM, com certeza a gente vai ter uma diferença bem significativa em desempenho. Mas quando a gente pega placas semelhantes, a gente vai ver uma diferença mais reduzida, tá? Mas em geral, placa-mãe muda desempenho ou não, né, galera? A gente pode dizer que sim, muda desempenho, principalmente quando há muita diferença em quantidade de fases na alimentação por o processador. Existe um vídeo aqui no canal já testando o overclock, a capacidade da placa-mãe da MSI no overclock com aquelas 3 fases, galera. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser ver como essa placa-mãe performa, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa comunidade. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!